Que bênção, meus irmãos. Querido irmão, abra a palavra do Senhor Deus. Nesse tempo que nos resta, eu queria deixar uma reflexão para a gente hoje, nesta manhã. E eu queria olhar para o livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Acompanhe a leitura, querido irmão, do verso 1 ao verso 6, que nos diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se você crê nessa palavra, diga amém. Eu creio. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Vamos ler juntos, verso 5, toda a igreja. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Maravilhoso Deus, fala conosco através da tua santa e preciosa palavra. Se nós oramos, nós já te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Querido, continua com a tua Bíblia aberta. Eu queria olhar para esses versículos, eu queria extrair algumas verdades dele. Antes, porém, nós estamos diante de um livro, irmãos, extremamente questionado, que é o livro de Jó. Historicamente, aqui está um livro que é constantemente combatido por aqueles que são liberais, por aqueles que olham, por exemplo, e quem é de uma linha liberal, ele olha para Gênesis 3, que é o relato da criação, e eles afirmam que Gênesis 3 é um capítulo, uma porção, uma passagem, uma perícope de Gênesis, que não encontra embasamento, é uma ilustração, é uma simbologia daquilo que nós entendemos como criação. Nesse mesmo viés, aqueles que olham para Gênesis 3 como um livro simbólico, ou como um capítulo simbólico e não literal, eles olham para o livro de Jó como um livro também simbólico, que aponta uma história de simbologias para nos dizer que Deus tem um controle de todas as coisas, mas nada do que está escrito, revelado em Jó, é literal. Eu estou aqui para lhe dizer que nós não defendemos essa tese. Nós defendemos que o livro de Jó é um livro literal. Tudo o que aconteceu aqui neste livro, de fato, irmãos, aconteceu. De fato, desde do início, do capítulo 1, em que o livro aponta a realidade de um homem que era temente, servo de Deus, comprometido com Deus, longe daquilo que era aos olhos humanos, que maculava a santidade de Deus, que era mau. Nós reconhecemos que Jó era um homem extremamente comprometido com o Senhor. Mas toda a história, ela será construída, irmãos, dentro de uma realidade que nós podemos chamar uma realidade de tragédias. Quem nunca estudou este livro? Quem nunca olhou para esse livro tão desafiador e pensou: meu Deus, quanto sofrimento para um homem, quanta dor. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para esse livro, nós reconhecemos, irmãos, que não apenas dentro de uma realidade cristã, ou supostamente cristã, quantas vezes o próprio Deus, não apenas o livro, o próprio Deus, ele é questionado por tantos pensadores, por tantos filósofos. Eu poderia citar um conhecido filósofo do século XVIII, David Hume, que alguns apontam como um dos principais filósofos da modernidade, no quesito teoria do conhecimento. Ele chega a levantar algumas perguntas acerca de Deus, que gera em seu contexto, e até hoje, irmãos, em alguns
ambientes, alguns questionamentos acerca até mesmo da intervenção de Deus quanto ao sofrimento. Ele escreveu, resumidamente, irmãos, diante dessa discussão que é recorrente, será que de fato Deus existe? Será que Deus ele tem intervenção diante das crises existenciais dos seres humanos? Ele chega a levantar os seguintes questionamentos: Deus deseja impedir o mal, todavia é incapaz disso? Ele pergunta. Deus até deseja, mas será que Deus é incapaz de impedir aquilo que é mal, que é sofrimento? Se Ele é incapaz de fazer isso, dizia David Hume, então Deus ele é impotente, não onipotente. Ele é impotente. Se Ele deseja e não faz, Ele é impotente. Levantou mais esse pensador. Ele é capaz, mas Deus não deseja fazer. Então Deus é um Deus mau, malevolente, porque Ele pode fazer e Ele permite que as coisas aconteçam, e Ele não faz. Deus é mau. Questiona mais esse pensador. Deus é capaz, está disposto, então por que o mal sempre acontece? Eu estou falando, irmãos, de pensamentos e de questionamentos que são recorrentes. A depender do ciclo de amizade, de relacionamentos que você estabelece, quem sabe na universidade, quem sabe na sua escola, quem sabe no seu ambiente de trabalho, por vezes, irmãos, essas interferências, elas se apresentam nos debates diários. Você é crente? Cadê o seu Deus? Você é crente? Por que o mal acontece? Você é crente? Você não se sente abandonado por Deus? Há quem duvida da sua própria existência. Há quem possa crer que Deus não está conduzindo a vida e o mundo, ou as vidas e o mundo de maneira sábia. E aqui, nesta manhã, sem mais delongas, porque o tempo urge, eu preciso olhar para o texto nos diz e nos apresenta a história de um homem que sofreu, e que tem servido historicamente como exemplo para os debates, mas sobretudo como exemplo para que possamos olhar para a vida e a lida deste homem como exemplo de alguém que perseverou, que não abandonou, que confiou, que descansou, que olhou para o alto. E aí, querido, eu queria nesta manhã, entendendo que este homem, que é apresentado na abertura, no prólogo, na introdução do livro, dizendo que esse homem era íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal e sofreu. Deixa-me dizer uma coisa, querido. Há quem pense que é incompatível sofrimento e fé. Eu estou aqui nesta manhã para lhe dizer que não há nenhuma incompatibilidade entre fé e sofrimento. Eis um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal e sofreu. Quem sabe você está aqui nesta manhã, querido, pensando: meu Deus, como eu tenho sofrido, e sou um homem de fé. Meu Deus, eu oro, eu me coloco diante de Deus, eu faço as minhas devocionais, eu leio a palavra, eu busco a Deus. Eu estou falando de um homem, irmãos, que era uma referência, não apenas para a realidade daqueles que criam em Deus, mas eu estou falando de um homem que era referência para a sociedade, de tal forma que ele era respeitado em sua sociedade, porque ele era íntegro, porque ele dava um bom testemunho, e ele sofreu, ele passou as agruras da vida, e é claro que nós não teremos tempo de mergulharmos nos pormenores de todo o seu sofrimento. Vocês são conhecedores de tudo aquilo que Jó passou. Mas o que me chama a atenção é que, conquanto em momento algum da narrativa, Jó duvida de Deus. Olha, deixa eu repetir. Ele questiona, ele pergunta,
ele externa os seus lamentos, não poderia ser diferente. Essa semana eu conversava com uma pessoa, aconselhando. Essa pessoa ligou para mim, nós conversamos um pouco. Eu dizia para essa pessoa: olha, não é pecado ter medo. Não é pecado ficar angustiado, nada disso. Não é pecado até conversar com Deus, porque Ele conhece o nosso coração, falar com Deus, abrir a alma, externar aquilo que traz angústia ao coração, nada disso é pecado. Em algum momento Jó se colocou diante de Deus, de tal forma que Deus o perguntou: onde você estava, Jó, quando eu criei? Onde você estava, Jó? E Deus o responde, e Deus traz a Jó algumas reflexões. Assim nos acontece, queridos, quando no momento da dor, da angústia, das incertezas, das perguntas, dos questionamentos, das dúvidas e até dos medos, nós perguntamos: Deus, eu tenho sido piedoso, eu oro, eu leio a palavra, eu estou na igreja, eu estou cultuando, eu estou louvando, eu estou adorando, mas por que tais coisas? Por que tal sofrimento? Deixa-me te dizer uma coisa, queridos, nós aprendemos, e a nossa fé é fortalecida em meio ao sofrimento. Seja Deus louvado para sempre, aleluia. Por que lhes digo isso? Porque o texto que nós lemos, irmãos, é o reflexo de todo o sofrimento. Sabe que o sofrimento gera no coração da gente confissões, reconhecimento. Se não vejamos, eu penso que Jó, nessas últimas palavras aqui do capítulo 42, eu entendo, irmãos, que Jó tem um conceito mais amplo, mais profundo, mais claro acerca do ser de Deus, dos atributos morais de Deus. Jó entende quem é Deus. Lembrem-se, nós estamos diante de um livro que diz que ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal. E eu estou lhe dizendo nesta manhã que Jó tem um conceito mais profundo acerca dos atributos de Deus, dos atributos morais de Deus, quem de fato é o Senhor. Jó chega a afirmar aqui, irmãos, acerca da sua bondade, do seu poder, do seu amor, e essas realidades, elas são vistas de uma maneira mais clara quando nós atravessamos o vale da sombra da morte. Eu vou repetir, irmãos, nós entendemos de maneira ampla e profunda os atributos morais de Deus quando nós atravessamos os vales perigosos, quando nós sofremos. Vejamos, irmãos, eu queria rapidamente citar para a gente 3 verdades que eu encontro aqui nesse texto. A primeira delas é que Jó reconhece que Deus, Ele é poderoso, Ele é grande em poder e em sabedoria. A primeira verdade que esse texto me ensina é que o verso 2, e eu quero te convidar a estar lendo comigo. Jó reconhece que Deus é grande, grande em poder, grande em sabedoria. Olhem comigo e vamos ler juntos o versículo 2, toda igreja. Bem sei. Você crê nessa palavra, amém, meu irmão? A primeira verdade que esse texto me ensina, irmãos, é que essa pequena declaração, irmãos, é uma afirmação de um reconhecimento de que Deus é, olha aqui para mim, totalmente grande e totalmente sábio. Você entendeu isso? Amém, querido? Grande e sábio, totalmente perfeito, maravilhoso. Olha aqui para mim, na bênção, totalmente perfeito, sábio, grande, Senhor. E é interessante, irmãos, que Jó, ele reconhece que Deus não somente sabe o que faz, mas Jó reconhece que Ele tem poder para fazer. E ele reconhece isso depois da aflição, querido.
Ele é sábio, Ele é poderoso, Ele sabe como fazer, Ele tem poder para fazer, Ele é poderoso para executar todos os seus planos. Repito, todos os seus planos, os planos são do Senhor Deus, Ele sabe como fazer, e nós não podemos questionar os planos de Deus. Ele sabe e Ele faz de forma precisa, nem que seja necessário que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Sabe por quê? Porque aquele que é poderoso e totalmente sábio para fazer, Ele está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor Deus, que é sábio, que é poderoso, que sabe executar, que sabe fazer, que planeja de maneira perfeita, que planejou de maneira perfeita tudo que haverá de acontecer no mundo, eu sei que posso descansar, porque eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Nenhum. Vocês já tiveram a sensação de que eu acho que não vai dar certo? Alguém já pensou assim? Eu já, irmãos. Para uma série de coisas. Eu acho que não vai não. Alguém já pensou assim? Levanta a mão não, irmão, fica na paz. Eu já. Eu confesso, eu já pensei. Rapaz, eu acho que não vai dar certo não. Incrédulo. Sabe que eu lembro Jesus para Pedro. Vem, Pedro. É um fantasma, sou eu, venha. E Pedro caminhando lá, mas houve um momento que ele começou a submergir, porque ele pensou, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Tem alguma coisa estranha. Você já sentiu o seguinte, está muito bom para ser verdade. Tem crente que pensa assim, irmãos, misericórdia. O negócio está tão bom que eu estou até preocupado. Isso é coisa de incrédulo, gente. O negócio está tão bom, olhe. Pior ainda, eu já vi alguém falar o seguinte, eu vou ter raiva amanhã, porque eu sorri tanto hoje. Já ouviram isso não? Vocês falam isso não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu já ouvi gente, às vezes crente, gente, eu repreendo esse negócio, meu irmão. Eu vou ter raiva amanhã. Isso é superstição, gente. Vou ter raiva, eu sorri tanto hoje. Fumaça. Irmãos, nós precisamos entender que os planos pertencem a Deus. Por mais que eu viva um dia feliz, alegre, cabe a cada dia o seu mal, o seu bem. É o Senhor que está no controle. E Jó diz, Deus é grande em poder e em sabedoria. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel chega a dizer o seguinte, não há quem lhe possa deter a mão. Não há quem possa. Nem lhe dizer, que fazes? Quem haverá de questionar Deus? Sabe quando Jó descobriu isso? Depois do cadinho de sofrimento, depois da dor. Depois da angústia, depois do vale da sombra da morte, depois de suas perdas, ele reconhece primeiramente, eu sei que tu podes, o Senhor jamais me abandonou, nenhum dos teus planos, os planos não são meus, os planos pertencem ao Senhor. Quero dizer a você que os planos de Deus jamais serão frustrados, creia nisso em nome de Jesus. Mas há uma segunda verdade que o texto nos diz, quando nós reconhecemos quem Deus é, quando nós reconhecemos os atributos morais de Deus, nós reconhecemos quem somos. Vejamos o verso 3, que irá nos dizer que nós somos, quem nós somos? Pecadores, fracos, limitados, pequenos, fragilizados pelas circunstâncias. Olha o verso 3 comigo, e quero que você leia comigo, por gentileza, querido, todos juntos. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Sabe por que nós questionamos, nós pensamos, será que vai dar certo? É porque nós somos pequenos demais, nós somos limitados.
Depois que nós olhamos para Deus, reconhecemos os atributos morais de Deus, nós reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos que somos incapazes. Eu não consigo compreender a realidade, e quando a compreendo, eu a compreendo de maneira equivocada, irmãos. A minha leitura não é pura, límpida, não, é maculada pelo pecado. Pelo meu coração que é incrédulo muitas vezes. Lembram nessa experiência, homens de pequena fé? Eu sou maculado pelo pecado, irmãos. E mais, muitas vezes a dor, a tribulação, a adversidade distorce a minha visão dos acontecimentos. Eu fico ali extremamente envolvido. As minhas palavras, elas acompanham essas distorções. Eu não consigo acrescentar um côvado à minha vida. Eu fico ansioso muitas vezes. Nós passamos por isso, irmãos. Nós reconhecemos quem somos. Olha que Jó disse: Deus, eu na verdade falei do que não entendia, Senhor. Os planos são teus, louvado seja Deus. Eu estou aqui para te dizer nesta manhã: não duvide, creia somente. Os planos pertencem a Deus, aleluia. Aí você fica questionando: eu falei do que não sabia. Deus me perdoa. É uma confissão aqui, irmãos. Me perdoa, Deus. Eu falei do que não sabia. Olha o que ele vai dizer ainda. Na verdade, são coisas maravilhosas demais para mim. Deus é grande demais. Deus é poderoso demais. Deus é Senhor de todas as coisas. E é possível que nesta manhã nós tenhamos aqui pessoas que possam dizer a Deus nesta manhã: Deus, me perdoa pelos meus questionamentos, pela minha dúvida, pela minha leitura equivocada. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. A segunda verdade é que quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós reconhecemos quem de fato nós somos. Sabe que nós somos? Criaturas finitas de Deus, limitadas, tão pequenas. O profeta chega a dizer: Deus, eu fico corado de vergonha quando me apresento diante do Senhor. Assim nós somos, irmãos, tão pequenos. Mas há uma terceira e última verdade. Primeiro, Deus é grande, Deus é sábio, Deus é poderoso. Segundo, nós somos fracos, pecadores, limitados, finitos, influenciados muitas vezes pelas circunstâncias. Lembra de Pedro? Submergiu. E Deus disse, Jesus disse: homem de pequena fé, soergueu, e eles ambos subiram ao barco. Mas em terceiro e último lugar, para a gente fechar esta reflexão nesta manhã, o texto diz que há um propósito soberano em cada sofrimento. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Há um propósito soberano em cada sofrimento. Olhem comigo o versículo 5. E nós iremos ler juntos o verso 5. Toda igreja. Eu te conhecia só de ouvir, mas dá para ler mais forte e mais uma vez, porque nós estamos diante de uma confissão de alguém que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deixa eu fazer aqui um link para contextualizar. Era alguém que não perdia culto, irmãos, de manhã à noite, quarta-feira, culto matinal, pequenos grupos, íntegro, reto. Era alguém que era líder, era alguém que não faltava as programações da igreja, era alguém que batia o ponto lá. Era alguém que não faltava, estava ali, reto, íntegro, era alguém ilibado socialmente, era alguém que era visto na comunidade como exemplo, era alguém que era visto como um exemplo a ser seguido. E ele traz esta declaração dizendo: eu só te conhecia de ouvir. Tem muita gente dentro da igreja que conhece Deus de ouvir, tem faltado experiências com Deus. Tem muita gente que tem a teoria, mas não tem a prática do cuidado de Deus. Tem muita gente que conhece a letra, e olha aqui para mim, a letra mata, mas não conhece o Senhor da letra. Tem muita gente que conhece o salmo do pastor, mas não tem intimidade com o pastor dos salmos. Sabe o que Jó disse? Vamos ler juntos? Bem forte, queridos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, louvado seja Deus. Eu quero lhe dizer nesta manhã, caminhando para o final desta palavra,
é que Jó, ele reconheceu que o sofrimento tem um fator pedagógico. Deus quer nos ensinar no sofrimento. Irmãos, verdade é que ninguém gosta de sofrer, né, irmãos? Verdade é que ninguém entra aqui dominicalmente dizendo: Deus me dá sofrimento, manda mais, manda mais. Quando é bênção, manda mais, né, irmãos? Mas ninguém, eu não conheço um crente, eu sinceramente, nessa minha jornada pastoral, eu não conheço um crente que chega assim, domingo à noite: pastor, ore por mim, porque eu quero sofrimento, Senhor, manda mais. Abre as portas, traz uma enxurrada de sofrimento. Ninguém faz isso. Mas sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que o sofrimento gera algumas coisas que só são geradas no sofrimento. Lhes digo: intimidade com Deus. A expressão de Jó aqui no original, os meus olhos te veem, não é porque Jó contemplou fisicamente Deus. Nada disso. Não aconteceu aqui uma teofania, irmãos. Nada disso. As aparições de Deus no Velho Testamento. Não foi uma teofania aqui. Mas quando Jó diz assim: os meus olhos te veem, nos traz a realidade de intimidade, de proximidade. Eu estava tão perto, mas tão longe. Tem muita gente assim na igreja, irmãos. Tão perto, mas tão longe de Deus. Repito, não perde um culto, não perde uma programação, mas estão tão longe, estão tão distantes de Deus. Jó disse: pelo contrário, o sofrimento trouxe benefícios à minha vida. O sofrimento tem finalidades definidas pelo próprio Deus, nos traz intimidade com Ele. Jó diz: os meus olhos agora te veem, Senhor Deus, agora eu estou mais próximo de Ti, agora eu sei, Deus, que mesmo passando pelo que passei, o Senhor jamais me abandonará. Eis a razão pela qual, neste reconhecimento, Ele diz no verso 6, eu me abomino, Deus, porque em algum momento eu te questionei, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza, porque na minha finitude eu questionei: cadê Deus? Por que isso, Deus? Mas Deus, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Deus está contigo, querido. Louvado seja Deus. Eu estou aqui para dizer isso ao teu coração: Deus está contigo, e nada vai ser frustrado, por mais que pareça, por mais que você não tenha todas as respostas. Tem um livro muito interessante do C.S. Lewis, chamado O Problema do Sofrimento. O Problema do Sofrimento. E C.S. Lewis diz o seguinte, ele diz assim: Deus, Ele sussurra nos prazeres, na nossa conversa, e por meio da nossa consciência. Mas o Senhor Deus dá um brado, um grito, por meio do nosso sofrimento. E eu fiquei pensando nessa frase do C.S. Lewis. Ele sussurra nos nossos prazeres, está ali com a gente, nas nossas conversas, por meio da nossa consciência, mas na hora da dor, Deus levanta-se com um brado. Eu fiquei interpretando essa frase, irmãos, fazendo um link para o que Jó disse, para a gente concluir aqui nesta manhã. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É que nós temos a nítida compreensão de quem Deus é, quando nós reconhecemos que somos pequenos, ilimitados e finitos para resolvermos as demandas da vida. Deus se apresenta: o eu sou, o Todo-Poderoso, e diz assim: tudo está sob meu controle. Louvado seja Deus. É quando ele diz assim: olha, tira a pedra. O homem pode fazer isso, mas só Deus pode dizer para Lázaro, só Ele pode dizer e pode dizer: vem para fora, Lázaro. Só Ele é poderoso. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer: sofrimento e fé não são duas coisas incompatíveis. E Jó chega a dizer, para a gente concluir, o que está escrito lá no capítulo 19. Volta um pouquinho aí, querido, capítulo 19. E à medida que você encontrar o capítulo 19, eu te convido a se colocar em pé.
vai comigo para o versículo 25. E antes da gente ler esse texto, deixa-me dizer uma última coisa. É que na hora do sofrimento, da dor, irmãos, Jó, ele olha para o futuro com esperança e fé, essas realidades renovadas. Porque olha o que ele escreve, olha o que está escrito aqui no verso 25. Vamos ler juntos? Toda igreja. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Seja Deus louvado para sempre. Sabe quando Jó se apresenta nessa realidade de fé e esperança renovadas? Quando ele estava sofrendo, irmãos. Quem sabe esta é a tua realidade aqui nesta manhã. Lembre-se, há um propósito soberano do Senhor quando nós passamos pelo cadinho do sofrimento. Que Deus aplique esta reflexão ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus, irmãos.